salve, soberanos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Soberania Podcast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui na minha mesa meu amigo querido. Ele é parapsicólogo. Não, vamos apresentar direito. Ele é analista de sistema, ele é parapsicólogo e ele é professor. Pensa num homem inteligente que gosta muito de vinho, também só vinho top. O cara que é meu amigo, parceiro, assim, meu amigo pessoal. Quero te dizer que seja muito bem-vindo, Edson Marques. Obrigado, Day, obrigado. Você é muito bem-vindo, tá Obrigado bom? pelo convite, é uma honra estar aqui contigo. É uma honra também poder te receber aqui, te entrevistar, conhecer mais, mostrar mais para o nosso público um pouco mais de você mesmo, do profissional excelente que você é. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Edson, vamos já começando, né, em grande estilo. Conta pra gente quem é o Edson, além do profissional. O Edson é aquele menino que nasceu na capital, viveu no interior e se criou com livros. Gosta de ler, gosta de aprender, está sempre buscando conhecimento. Esse é o Edson. E o que ele faz, faz, né? Tem que fazer, mas eu sou uma pessoa que gosto de aprender. Olha só. Acho que foi a base de tudo. Acho que quem eu sou é esse. Essa é a minha descrição. Coisa boa. Um aprendiz, um estudante. E qual foi a primeira decisão, assim, que você percebeu estudando, se aprofundando no conhecimento? O que que mudou a tua trajetória, assim? O que que tu falou: "Não, a partir de agora eu quero fazer algo diferente com a minha vida"? O que que mudou? Eu nunca tive muitas escolhas na vida, as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo, né. Eh, quando era pequeno, precisei começar a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com ônibus de viagem, cobrador, né, cobrador de ônibus de viagem. Trabalhei em 3 empresas e eu não escolhi, eu trabalhei porque eu precisava, né. Uhum. Quando eu fui estudar, quando fui fazer o segundo grau, eu tive 2 opções. Eu fiz teste de seleção para o Instituto de Educação, para a escola técnica. Como eu gostava de informática, eletrônica, tinha uma ideia, isso naquela época nem existia direito. Eu escolhi a escola técnica. Fiz informática, fui trabalhar num hotel onde tinha computador, me encantei. Na escola técnica, eu tinha uma cadeira de programação, me encantei com aquilo, inclusive eu fiz estágio de técnico de eletrônica aqui do lado onde a gente está gravando, que é na Intelbras, aqui na Industrial de São José. Só que na Intelbras eu não podia criar, eu só trabalhava em linha de produção, era técnico, mas trabalhava em linha de produção, e eu sempre gostei de criar. Eu vi na programação esse caminho de criação, então eu não escolhi, é ela que me escolheu, e fui indo, né? Um determinado momento da vida, um cliente meu me convidou para fazer o curso de. Convidou é um jeito carinhoso de falar, ele meio que né? Vamos fazer esse curso aqui para conhecer. E o cliente que mais me pagava, a gente não nega, né? Cliente a gente não, a gente atende. Então fui fazer parapsicologia. Nunca tinha pensado em trabalhar com humanas, não era uma área, sempre fui um homem de exatas. Não acreditava muito nesse negócio de estudo da mente, psicologia, essas coisas, não era muito. Não conhecia também. Uhum. Fiz o curso, me encantei. Foram 3 anos, é uma formação de pós-graduação. Me encantei com a história, mudei a minha vida. Foi um evento assim, sabe, daqueles que você deixa de ser quem é e se torna outra pessoa. E hoje eu atuo nas duas áreas, né? Eu trabalho como desenvolvedor, né? Eu digo que a tecnologia é uma mulher muito ciumenta, ela não me larga, né? E a parapsicologia é uma coisa que eu tô aos poucos. Eu trabalho como professor no curso hoje, ainda cuido da tecnologia do curso, mas dou algumas aulas de parapsicologia, algumas aulas na área de marketing digital, mas eu estou aos poucos, né, entrando para dar mais aulas na área de parapsicologia mesmo, saúde mental e tal. E essa foi a forma com que eu fui me moldando como profissional, né? Mas a grande estrela na minha vida, o grande encanto foi a programação. Quando eu fiz eletrônica na escola técnica, eu sem querer preparei a minha mente para a programação, porque você estuda lógica, você estuda análise de circuito, então toda a matemática que eu aprendi como técnico eletrônico serviu para programação. E fui para programação naturalmente e estou já acho que desde os 17 anos e já tem umas 3 décadas e pouco que a gente está brincando com isso. Olha só. É interessante, né, Edson, porque são dois perfis diferentes, né, a tecnologia e humanas. São
eu entendo que se casam, né, se complementam e tal, mas quando teve essa junção, assim, das 2, você enfrentou alguma dificuldade? Não, e eu vou te dizer porque eu achei interessante. A parapsicologia, especialmente a parapsicologia do método Grisa, que a gente trabalha, que é uma técnica criada pelo Pedro Grisa, né, é Uhum, nosso mestre, um grande estudioso na área da mente humana, ela trata em programação mental, reprogramação mental. uhum, E para mim isso é uma palavra-chave, né? Programação, programa, software, criação. Aí me encantei na hora. Então eu quero entender como você programa a mente humana. Eu entendo como programa uma máquina. Agora, programar a mente humana, que quer queira, quer não, também é uma máquina, só que de uma sofisticação, né, inimaginável. uhum. Aquilo me chamou muita atenção. Então eu fui entrando, fui me aprofundando. E hoje continuo estudando, continuo, né? Amanhã, inclusive, eu tenho uma palestra para dar sobre parapsicologia para gente que não conhece, né? Bem interessante. Então, fundiu esse mundo, que na verdade, assim, se a gente for pensar, todos os saberes, todos os conhecimentos, eles estão interligados, né? Uhum. Humanas, exatas, isso é mais uma forma de você tentar botar uma etiquetinha, mas eu imagino que isso está cada vez mais distante da realidade, porque hoje você não tem como trabalhar nada de exato se você não pensar também no humano, Uhum, né? Ninguém é máquina, nós somos máquinas biológicas, então você precisa mexer com a humanas também, não tem como não fazer. uhum. Realmente casa direitinho, porque se você consegue programar uma máquina, você vendo ali com a parapsicologia a forma de programar a mente, acabou que uma coisa complementou a outra. Ah, muito chamou minha Pois. atenção, né? E hoje, Legal. e hoje eu estou tentando trazer para a psicologia que quando eu cheguei ela era muito na base dos livros, né? E eu estou tentando trazer para a parapsicologia a tecnologia, né? Para Uhum, tornar mais eficiente o conhecimento na parapsicologia. O estudo da mente humana, no geral, eu costumo dizer, até estava antes de vir para cá, eu estava numa reunião de professores, nós temos um curso de formação de parapsicólogos clínicos, né, no nível de pós-graduação, que as aulas são no primeiro fim de semana do mês. Então, hoje tivemos a última aula do ano, janeiro é férias, graças a Deus, um pouquinho de uhum, folga. Eu estava conversando com os professores no final da reunião. A parapsicologia, que é o estudo da mente humana e de fenômenos paranormais, né, que são paranormais, que são meio imperceptíveis, né? Eu acho que ainda está engatinhando, é uma coisa tão no começo de carreira, é que nem a medicina há, há um século atrás, as pessoas faziam sangria, tiravam o sangue da pessoa para melhorar, colocavam sanguessugas na pessoa para melhorar, né? Não faziam cirurgias. Eu acho a medicina toda arcaica, mas fazia o que podia. A parapsicologia, na minha opinião, hoje, ela ainda está nesse estágio de que a gente ainda faz sangria nas pessoas para conseguir, mas a gente já consegue muita coisa, né? Eu sou um exemplo disso, né? Uma história interessante que aconteceu comigo. Meu pai e minha mãe não casaram e minha mãe ficou provavelmente muito magoada com meu pai e nunca quis me contar quem era meu pai. E eu a vida inteira procurei, 50 anos procurando quem era meu pai. Quando eu fiz o curso, quando você faz o curso, você é obrigado a fazer terapia, né? Porque você vai ser terapeuta também, você precisa passar pelo processo para ver como faz. E foi um desejo muito grande saber quem era meu pai, saber da onde eu vim, né? Eu tenho muito esse negócio, árvore genealógica, essas loucuras assim, eu sou bem interessado. uhum. Aí, fiz terapia, fui reprogramando meu subconsciente e do nada, em 2020, eu faço um exame genético e nesse exame genético tem uma aba lá, uma parte que se você autoriza tem buscar parentes. Eu achei uma menina que eu achei que era minha irmã, na verdade é minha prima irmã, e descobri que era meu pai, isso em 2020. Eu comecei a fazer o curso em 2017, eu estava me formando nesse processo. Então, o que é isso? A mente humana, ela é um equipamento extremamente sofisticado. E a gente, para saber tudo o que sabe, lidar com tudo que a gente lida meio no natural, assim, a gente não tem treinamento para isso. A gente não tem conhecimento para poder lidar com essas coisas. E, claro, né, com o pouco conhecimento que eu tenho, que a gente, como eu digo, quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe nada, né?
Quem diz que sabe é porque não entendeu, Uhum. né? E a gente, tu vê, do nada eu descubro que é meu pai, que na verdade tive o azar de não conhecê-lo em vida, né? Ele, em 2013, ele fez a passagem dele, mas conheci 4 irmãos que tô criando uma relação maravilhosa. Tenho vários sobrinhos que eu ganhei de brinde nesse jogo, então muito interessante. Isso a parapsicologia me proporcionou, né? E é uma coisa que eu quero aos poucos ficar passando para frente também. Mas a minha ideia é juntar a tecnologia com esse conhecimento para tornar esse conhecimento mais melhor, mais claro, né? No caso, fica um pouco mais acessível para Sim, não, quem sim, conhece sim. menos, né? É para a gente poder entender Aham. e mais conhecido. Hoje, por exemplo, a gente vê muito em terapia a constelação familiar, Ah, sim. né? O processo da parapsicologia, nada contra a constelação familiar, uma das grandes questões que eu tinha com a minha mãe, eu resolvi numa palestra de um constelador, que uma menina fez uma pergunta, a resposta veio para mim, né? Uhum. Eu entendi uma coisa muito importante uma situação que eu tinha com a minha mãe. Eu acho que a parapsicologia, especialmente essa que a gente estuda, ela tem muito mais a oferecer do que a constelação familiar. Ela precisa ser mais bem ah, formatada para que seja conhecida. E a tecnologia acho que é um elemento para poder ajudar nisso. Olha, que interessante. Inclusive, você está preparando uma palestra, cursos, né, direcionados para esse conhecimento. A gente conversou sobre isso. Pois é, eu estou preparando agora, está praticamente fechada a turma, né? Porque tem uma quantidade limitada de conhecidos, mas como eu falei para você, eu vou fazer uma segunda edição Uhum. e eu quero que você, para os teus conhecidos, para o teu público, para você que está em casa, eu estou montando uma masterclass para ensinar a usar tecnologia para aprender. Inteligência artificial direcionada para estudo. Hoje, gente, as ferramentas que a gente tem disponível, uma especificamente, que é o que eu vou dar essa masterclass agora, ela te dá assim 5, 10 vezes mais de performance no estudo. Por quê? Você destrincha melhor o conteúdo. Imagina você pega uma apostila aí de 300 páginas, você vai ler ela. Você joga na IA, a IA separa ela para você, ela organiza o pensamento para você. Ela cria elementos que vão te ajudar, cria testes para você testar o que você aprendeu. É isso que eu quero passar para as pessoas, né? Porque eu gosto Uhum. muito eu gosto que as pessoas aprendam, né? Sim. Eu acho, me divirto com essa parte. Aí, por final, né? Depois de ser analista de sistemas, eu tenho uma graduação em contabilidade. Eu fiz a minha primeira graduação já bem sênior, né? Acho que eu comecei com 40 anos. Fiz uma graduação em contábeis. Como eu digo, eu não escolho as coisas, elas aparecem, eu vou. Hum. É, bacharelado em contabilidade, achei muito interessante. É uma coisa que eu acho que todas as pessoas tinham que fazer, né? Porque é uma área de conhecimento muito interessante, mas a execução disso como contador acho que não combina muito com o meu jeito. Aí fiz essa pós-graduação em parapsicologia e depois eu trabalho com tecnologia há muitos anos, mas não tinha formação. Aí já aproveitei o embalo, já fiz uma graduação em análise de desenvolvimento de sistema, um tecnólogo. Uhum. E tô pensando aqui, imaginando o que que eu vou fazer a seguir, né? Tô namorando algumas coisas aí para estudar. Ah, que legal. Que bom, né? Tá sempre trazendo novidades, sempre aprendendo coisa nova, e vai uma coisa acrescentando na outra. Isso é muito bom. A gente gosta de se incomodar. Isso é bom, né? Se incomoda de um jeito É divertido. divertido aprender muito bom. Que coisa boa. E Edson, eu quero te fazer mais uma pergunta, né? O que que você ainda sente que você ainda está construindo dentro de você? A construção interna, ela não para nunca, né? Porque a gente nasce eh, com um monte de coisa para resolver, né? Essa história de que você nasce uma folha em branco para escrever, eu já descobri que não é verdade. Você tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, não, você não é assim. Você nasce programado para ser aquilo ali. Essas programações vêm dos seus antepassados, elas vêm da sua experiência de vida intrauterina, o que aconteceu na concepção, quando seus pais se conceberam, a vida na barriga da mamãe. O processo de nascimento, ele é muito, muito importante na tua vida. Como foi esse processo? E a tua primeira infância também, ela é determinante as coisas que acontecem. Então a gente vem com todas as programações. Então eu tenho muitas programações que ainda são atrapalhadas, né? Pretendo viver bastante, se Deus quiser,
Vou chegar no final da vida, eu não vou ter resolvido tudo isso, mas então a cada dia a gente vai construindo esse arrumar, esse se consertar, se melhorar. A gente chega na perfeição? Não, né? Mas esse caminho de você buscar, tentar ser uma pessoa melhor para você, né? E tentando ser melhor para você, você tenta fazer o que pode no mundo. Mas esse é o caminho, assim, acho que tem 1 milhão de coisas para arrumar ainda. Coisa boa. É sempre uma busca, né? Essa Sim, busca sim, continua sim. sempre, se Para nunca, aprofundando. né? Não para nunca, não para nunca. E quanto mais você busca, mais você sabe que tem a ser buscado. Acho que é a parte interessante. Eu tenho um amigo que é estudioso, a biblioteca dele é a coisa mais linda do mundo. A gente conversando esses dias e eu dizendo assim, pô, Campos, eu sou uma pessoa que lê muito, né? Ele lê muito, estuda muito. Eu conheço umas 3 ou 4 coisinhas e eu tenho noção do que eu não sei, né? Do que quanto falta eu aprender. Eu fico imaginando o quanto você sabe mais do que eu, que você não sabe nada, né? Mesmo tendo muito mais conhecimento. Ele escreve sobre qualquer coisa que você imagina. Cultíssimo. Coronel da Polícia Militar aposentado, um gênio. E, ao mesmo tempo, é engraçado esse paradoxo, né? Quanto mais você estuda, mais você sabe que não aprende, mas assim, né? Que o conhecimento é uma coisa. Acho que até a nossa capacidade de entender as coisas é muito limitada, né? A gente fica falando, Deus, fica falando em religião, fica falando em filosofia, mas é tudo tão limitado o que a gente sabe, né? Quem é Deus? Porque acho que não temos capacidade de entender. Não dá para explicar. Não tem. Né? Muita coisa a gente só aceita e depois de certa idade também a gente começa a desencanar com essas, né? O que vai acontecer depois que eu morrer? Né? O que é inevitável você não tem que pensar muito, né? Mas entender os processos políticos, os processos históricos, os processos sociais, eu acho que isso é importante. Se puder fazer o que você puder fazer para tentar melhorar, ajudar, eu acho que é relevante. Eu percebo que parece que quanto mais a gente aprende, mais dúvidas nascem na cabeça, outras novas perguntas vão se formando. Mas às vezes, daí, não importa só as respostas. As perguntas são tão importantes quanto as respostas, né? Por isso a filosofia. A filosofia é a mãe das ciências, né? É talvez a primeira. E a filosofia ela não te responde nada. Ela te ensina a perguntar. Porque a pergunta é tão importante quanto a resposta, às vezes mais. Então, o perguntar, ter aquela dúvida é essencial para todo o processo. As perguntas mudam o mundo, Sim, não é com isso? certeza. Onde nós vamos, para onde vamos, de onde é que viemos, para onde vamos. E Edson, na prática, quando você atende uma pessoa na parapsicologia, como que ela funciona na prática, assim, a pessoa no dia a dia, como que a pessoa aplica? Quando uma pessoa procura um terapeuta, ela sempre está com a necessidade, né? Aliás, eu acho que todos temos necessidades de procurar terapia. Terapia eu acho que tinha que vir na cesta básica, né? Que é importante. Mas assim, quando uma pessoa vem me procurar, primeiro eu vejo o que é que está incomodando ela. Baseado nessa reclamação do que a gente na parapsicologia tem uma coisa engraçada, a gente não chama de paciente. O Dr. Pedro dizia que o parapsicólogo não tem paciência para ter paciente, a gente tem cliente ou sócio em qualidade de vida. Então, quando um cliente desse nos procura, primeiro tu tenta entender qual a queixa dele, o que é que incomoda. Depois tu faz todo um estudo de anamnese nele, tentando entendê-lo. Existem algumas coisas na parapsicologia do método Grisa que são interessantes, por exemplo. Uma pessoa, por exemplo, nós temos um paradigma do pragmático e do idealista, né? O pragmático é o primeiro filho homem e a primeira filha mulher de um casal. Se a pessoa casa com outra pessoa, o pai casa com outra pessoa, começa tudo de novo, primeiro. E os idealistas são todos os filhos seguintes. O pragmático se comporta de uma forma. É um tipo de pessoa. E o idealista é outro tipo de pessoa. Descobrindo isso, eu já sei como eu vou tratá-lo, qual é o tipo de abordagem que eu devo fazer, porque eles funcionam diferentes. Tem a pessoa, tem, por exemplo, descendentes de nativos brasileiros, descendentes de africanos, são o que a gente chama de civilização da abundância. São pessoas que viviam próximo à linha do Equador e tinham natureza abundante. Elas funcionam de um jeito. Pessoas que vêm de lugares que são difíceis, Europa, partes desérticas, Andes, são pessoas da civilização da carência, que eles sempre o medo de morrer, o medo de passar fome, morrer de fome, sempre foi uma coisa muito eminente. Então, quem descende desses povos se comportam de um jeito. Também a forma de você abordar na terapia, você tem que ver.
A questão da tabela familiar, por exemplo, quando a gente estuda também a tabela familiar das pessoas, né? Quantos irmãos, qual a ordem de nascimento, o pai, a mãe, a família do pai, a família da mãe, padrões de nascimento e de eventos que acontecem nas famílias nos trazem respostas. E você pode ver, meu avô tinha isso, meu pai tem isso, eu tenho isso. São padrões que já são passados geneticamente. Como eu digo, ninguém nasce com uma folha em branco, você está bem preenchido. A grande vantagem é que existe forma de você reprogramar isso. Então, qual é o nosso objetivo ali atendendo a pessoa? É ver o que a incomoda, ver o que causa, porque quando você descobre a causa, a compreensão é um dos grandes elementos de mudança, digamos ali, é o código-fonte para você alterar aquela programação que a pessoa tem. Então, quando a gente descobre isso com a pessoa, que na verdade o terapeuta não resolve o problema de ninguém, cada um resolve o seu problema. O terapeuta é um parceiro que vai fazer aquela caminhada com você. Se você consegue fazer essa caminhada bem, se o teu terapeuta for alguém competente, você vai conseguir resolver coisas que são incríveis, né? Eu, por exemplo, a questão do meu pai. Meu pai eu descobri na terapia. Eu preparei minha mente para buscar ele. E, gente, tá, eu procurei esse pai 50 anos, você não tem ideia. O que eu procurei, que eu perguntei, assim, parecia que eu era filho do, sei lá, do Adolf Hitler, não sei, porque tantos segredos, né? Vai que ou do Mussolini, sei lá, alguma coisa, né? Porque não tinha. Na verdade, não, a família só não. As famílias mais, né, com mais tempo de estrada, elas têm muitos segredinhos assim que se a gente for ver são bobos, né? O que. Ai, você não pode saber, cara. Você conhecer, você descobrindo na verdade, você resolve. É exatamente ao contrário do que elas pensam, né? E foi assim, eu consegui achar meu pai. Uma das maiores vitórias, assim, eu digo. Isso já valeu o curso inteiro, todo o dinheiro que eu investi, todos os 3 anos de estudo já valeu a pena. E muito mais, né? E te perguntar, Edson, tu conseguiu trazer claramente, né, o que tudo que a parapsicologia te trouxe. E qual foi, assim, que você entende como foi o maior desafio que você já enfrentou, assim, na tua vida, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional? Qual foi o desafio, assim, que você passou e você falou: "Poxa, ainda bem que eu tenho esse conhecimento para me ajudar nesse momento"? Na minha profissão, nos meus estudos, tudo que eu vivo é sempre um desafio. O grande desafio que eu tenho é as minhas limitações, né? Eu trabalho muito com desenvolvimento. E todo programador, você que está aí vendo que você é programador, você sabe o que eu estou dizendo. O grande inimigo do programador é ele mesmo. A grande limitação é você. Então, você está se vencendo o tempo todo, eh, conseguindo quebrar limitações que você tem. É a grande dificuldade. Sempre foi a minha grande questão. Ah, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho isso errado. Então eu tenho que corrigir. É que nem um código. Você vai depurando. O programador acaba o trabalho quando os erros acabam. E depois a gente arruma outro programa para fazer para ter outros problemas. A gente não vive sem. Faz parte da gente. É muito bom. É um excelente caminho. Ainda bem que você tem essas ferramentas, né, Edson? A gente tá buscando ferramentas, né? A gente né? A gente começou lá com um formãozinho, depois, digamos, eu tenho uma picaretinha, mas a gente quer chegar numa escavadeira, é isso, a gente tem que estar sempre buscando coisas novas, aprendendo coisas novas, né? A gente vive, acho que se viver 100 anos é pouco, né? A vida do ser humano é muito curta para tanta coisa que a gente precisa. Tanta coisa para aprender ainda, né? E Edson, os teus atendimentos, eles são online, são presenciais, como que funciona? Eu sempre fui, eu digo, o home office. O home office eu pratico, acho que há mais de 30 anos, né? Que eu trabalho em casa. É, um pouco antes da pandemia, eu tinha resolvido ir para um escritório. Dividi um escritório lá com um cliente meu, ele me convidou para trabalhar, cedeu um espaço. Ah, mas depois de um certo tempo eu já estava com saudade de voltar para casa e veio a pandemia, eu aproveitei a deixa, fui e não voltei mais. Então todos os atendimentos que eu faço é online, né? Eu acho o online muito interessante, claro, o presencial, o humano, o contato humano, isso não tem preço. Mas para certas coisas, para otimizar, nós vivemos numa sociedade de otimização, o tempo é escasso, tudo é escasso, né? Então, o que a gente precisa é ganhar tempo. A pessoa de qualquer lugar eu consigo falar com ela, de qualquer lugar do mundo, que amplia muito o leque de gente que você pode ajudar, né? Meus atendimentos são online, sim, são todos pela internet. Então, ó, você que está aí em casa, de repente quer experimentar
essa vivência, quer aprofundar na tua própria mente, você quer hackear a sua cabeça, tem aqui um profissional excelente para te ajudar nisso. Edson, passa os teus contatos para a galera lá de casa também entrar em contato com É, você. tem um site, né, que o meu site é um site currículo e contato, né, edson.tech.br. Ali tá a minha história, meu currículo, meus contatos, um portfólio de algumas coisas que esse site tá sempre em construção, né. Aí um portfólio de algumas coisas que eu faço na área de tecnologia, na área de parapsicologia ainda não coloquei nada porque ainda não deu tempo, mas daqui a pouco vai estar lá. Você também dá palestras, né? Palestra, curso, estamos agora preparando o curso em IA também, né, mentorias em inteligência artificial. Eu tenho sentido no mercado uma necessidade de profissionais, principalmente advogados, contadores, que estão vendo a necessidade de mexer com essa tecnologia, só que não encontram cursos que ensinem eles a usar a tecnologia, no ramo deles. Aí eu estou preparando uma mentoria para começar a dar específica. Eu sou advogado, trabalho nessa área, então vou preparar um conteúdo para usar a inteligência artificial nessa área, né. Então vai ser uma consulta de parapsicologia, mas com tecnologia. Mas Então casou bem os dois não, é. assuntos, né? Daí, no caso, você faz mentorias direcionadas para cada. Direcionada para cada área, né? Para cada área de atuação. Por enquanto, na área de inteligência artificial, né? Já estou namorando uma pós-graduação em engenharia de inteligência artificial. Vamos ver se vai acontecer. Ai, que interessante, isso é muito bom, cada vez crescendo mais. Então, ó, você que tem desejo de se desenvolver mesmo enquanto profissional, já sabe que, ó, temos ajuda aqui, é só chamar, entre em contato. Vou deixar os teus contatos também aqui no vídeo, tá bom? E Edson, agora é o momento do nosso exercício soberano. Você aceita, Edson, Vamos fazer lá. um exercício soberano Vamos lá. comigo? Então tá. E você aí de casa, quero te convidar também a fazer esse exercício junto com a gente. É um exercício soberano agora, nesse momento. Bom, Edson, então eu te convido e você aí de casa também, entra junto aqui, vem fazer esse exercício junto com a gente. Eu te convido a respirar profundamente. Sinta-se relaxado, sinta-se em casa. Olhe nos meus olhos, respire profundamente novamente. E agora eu te convido a fechar os seus olhos e imaginar diante de você duas versões suas. Uma do passado, talvez o Edson criança, o Edson adolescente, o Edson que iniciou essa trajetória, e o Edson do futuro, o Edson daqui 10 anos, 9, 8, 15 anos, sei lá. Visualize você uma versão sua no futuro, de algo que você realmente queira para você. Algo que seja um desejo no teu interior. E imagine se esse Edson do passado, posicionando-se diante de você, o que você diria para ele? Um agradecimento, algo que você sinta a respeito dele. Eu te convido a abraçar ele, internalizar ele, manter ele aí juntinho de você, lembrando que foi ele que te trouxe até esse momento, que tudo que vocês vivenciaram, estão juntos, unidos, continua sendo a mesma pessoa, seguindo esse processo de evolução. E agora eu quero que você visualize diante de você esse Edson do futuro, posicionado diante de você, olhando nos teus olhos e te trazendo uma mensagem de algo que seja interessante para você fazer, para que te leve para aquele resultado que você tem sonhado, aquele resultado que você tem buscado, aquilo que está dentro de você que é só seu. E eu te convido a respirar profundamente. Escuta o que ele tem para te dizer. E vem voltando. E quando você quiser, pode abrir os seus olhos. Tá, isso daria uma boa hipnose, hein? É, só. A parapsicologia e hipnoterapia, conduz muito bem o processo, hein? Parabéns. Mas interessante exercício, interessante. Agora, Edson, eu tenho uma última pergunta, tá? É a nossa pergunta soberana agora.
Se essa versão do futuro que você visualizou, esse é um processo seu, né? Uhum. Mas se essa versão do futuro que apareceu aí diante de você quisesse deixar uma mensagem para os nossos seguidores, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que mensagem que essa pessoa deixaria? Não desista, continue. Foco e continua. Só não desiste. Não tá bom agora? Respira e vai, né? Não existe dor que não tenha fim, nem alegria que não se acabe também. Então, não desiste, só vai. Edson, muito obrigada. Obrigado Foi você, um Dani. prazer enorme receber você Satisfação aqui. minha, uma honra muito grande. Eu já tinha, né, eu acompanho teu podcast desde o começo, já assisti praticamente todos os vídeos. Tu é muito talentosa, Dai. Eu te desejo assim, continua nessa pegada. Tu vai muito longe. Tu vai muito longe, né? E não desiste dos teus sonhos também. Só não desiste, sabe? Não desiste. Às vezes tem dias que não são bons e tudo bem, faz parte. Mas sucesso tá aí. Sucesso tá para quem vai atrás. Gratidão. E você também saiba que as portas estão sempre abertas aqui. Vou Tens voltar o espaço aqui, de vou voltar fala. aqui quando tiver a segunda turma para a gente conversar sobre isso, sobre educação, sobre ah, usar tecnologia para aprender. E eu vou fazer uma masterclass para os teus assistentes, teu público, teus seguidores. Ai, que bom, fico feliz, ó. Já fiquem ligados que tem novidade pela frente aí, ó. Muito obrigada, Edson. Obrigado, Dai. E você aí de casa, muito obrigada por acompanhar meu trabalho, muito obrigada por assistir esse podcast. Te convido também, se inscreve no canal, não fica por fora, compartilha. Se esse episódio de hoje mexeu com você, te trouxe alguma mensagem, te tocou de alguma forma, compartilha, porque com certeza vai também ser muito útil para outras pessoas. Então, muito obrigada por acompanhar meu trabalho e até o próximo vídeo. Até o próximo episódio. Higher.